E olha, além do Brasil, Donald Trump está de olho também em outro país da América do Sul, que é a Venezuela. Falou em recompensa por Nicolás Maduro. Nosso correspondente nos Estados Unidos é quem vai trazer as informações para a gente. E depois eu vou falar também sobre aquele ataque que aconteceu aí no país hoje, Eliseu. Mas nós vamos começar então com essa situação política envolvendo Donald Trump e o presidente Nicolás Maduro da Venezuela. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Estamos acompanhando, mais esse embate entre o governo americano, dessa vez com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. O Departamento de Estado dos Estados Unidos decidiu oferecer 25 milhões de dólares, algo em torno de 140 milhões de reais na cotação de hoje, por alguém que der qualquer pista sobre o paradeiro de Nicolás Maduro, que oferecer aos americanos a possibilidade de encontrá-lo e prendê-lo, viu? De acordo com as informações divulgadas pelo State Department, pelo Departamento de Estado aqui, Nicolás Maduro é acusado de crimes relacionados ao narcotráfico e ao terrorismo internacional. A acusação formal remonta lá atrás, de 2020, sustenta que Maduro estaria à frente de um cartel conhecido como Cartel de los Soles, responsável por transportar centenas de toneladas de cocaína com destino para cá, para os Estados Unidos. E isso com proteção de setores militares e políticos da Venezuela. Segundo a promotoria americana, ele teria usado o poder de Estado para facilitar operações de narcotráfico, e isso por mais de 2 décadas. Além da recompensa por Maduro, Evandro, os Estados Unidos também estão oferecendo milhões de dólares por informações que levem aí a outros integrantes do alto escalão venezuelano, incluindo ministros, generais e ex-comandantes ligados ao regime chavista. O programa faz parte da divisão de narcóticos internacionais, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que já levou à prisão outros nomes acusados de crimes semelhantes em governos da América Latina. Embora Nicolás Maduro tenha classificado a acusação como, abre aspas, farsa imperialista, fecha aspas, o Departamento de Estado americano reforçou que qualquer cidadão pode apresentar informações de forma anônima através de um programa. E essa medida, obviamente, reacende aí as tensões diplomáticas entre os dois países, mesmo após tentativas recentes, de se chegar aí a algum acordo. Os Estados Unidos, portanto, nesse momento, Evandro, estão caçando Nicolás Maduro e oferecendo 25 milhões de dólares. 140 milhões de reais é muito dinheiro. Caramba! Mas aqui na análise eu quero trazer essa questão política envolvendo Donald Trump e Nicolás Maduro. Está ficando cada vez mais difícil entender o que é retórica e o que não é relacionado a Trump, e quais medidas são pragmáticas e outras que muitas vezes são apenas políticas e para mexer com a opinião do mundo todo. Como é que você avalia se oferecer 25 milhões de dólares por Nicolás Maduro, Fábio Piperno? Você que achou bem interessante aí esse anúncio. Achei um negócio esdrúxulo, para os dias de hoje. Veja, Nicolás Maduro é um ditador. Todo mundo já falou sobre isso aqui. Eu acho uma figura política sórdida, ponto. Mas Nicolás Maduro é o problema dos venezuelanos. E é assim que tem que ser no mundo, Cada país que trate lá do seu sistema político, dos seus governantes. Eu, repito, lamento muito que Nicolás Maduro seja presidente de um país. Mas aí que está o negócio. Hoje, por exemplo, ontem, eu só estava aí lendo um texto, e lá, enfim, num determinado parágrafo se comentava a forma até de certo ponto indulgente como os principais países do mundo, tratam Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, para quem não conhece, é o ditador da Arábia Saudita, e que, aliás, a Arábia Saudita que foi, segundo a Anistia Internacional, o país que mais executou pessoas no primeiro semestre desse ano. E aí, lá num determinado momento, ele mandou esquartejar um jornalista que lhe fazia oposição na embaixada saudita lá da Turquia. E não aconteceu rigorosamente nada.
O Egito, por exemplo, também aliado de países importantes como os Estados Unidos, é governado por um ditador. Deu um golpe lá atrás, acabou com a Primavera Árabe e tal, assumiu o poder e esse general está lá até hoje. Ponto, ele é um ditador e manda matar oposicionistas. A minha questão é, do ponto de vista do caráter, da sordidez do regime e da crueldade com oposicionistas, qual a diferença entre o ditador Maduro, o ditador Sisi ou o ditador Mohammed bin Salman? Me parece que nenhuma, a não ser o fato de que o ditador Maduro, do ponto de vista, enfim, ideológico, ele está lá do outro lado, o que, aliás, muito me envergonha. Mas, enfim, o fato é que governos de esquerda também não deveriam se aliar em hipótese alguma a ele. Mas, assim, ele é um ditador tão nocivo quanto esses outros e outros tantos que a gente poderia gastar o dia aqui citando. Agora, eu fico imaginando o seguinte, e se ele resolve também pagar uma recompensa lá para sequestrar uma personalidade do governo americano? Como é que ficaria isso? Olha, eu estava conversando aqui com o Bruno Musa nos bastidores, porque muitas vezes a gente vai ouvindo, distribuindo e também organizando os comentários de acordo com aquilo que as pessoas têm de experiência, conhecimento e repertório. O Musa estava contando aqui que já esteve na Venezuela mais de uma vez. E para você, Bruno Musa, como é que você avalia essa tratativa e essa iniciativa de Donald Trump, conhecendo a Venezuela a partir da experiência que você teve? Pois é, eu estive em 2007, 2009 e depois em 2023. Nessa última eu fui gravar um documentário que, por sinal, ficou muito legal, que a gente viveu lá, dentro de Petare, que é a maior favela da América Latina, com quase 1 milhão de pessoas. Vivemos realidades diferentes, que há a loja da Ferrari, inclusive, em um dos bairros lá. Então é uma realidade que, assim, vale a pena entender, mas é triste demais. 93% da população está abaixo da linha da pobreza. Então, o que a gente vive lá é um grande ponto que todo mundo mencionou, e nós mostramos isso no documentário, que todo o processo começou pelo judiciário venezuelano. Vale lembrar que o Hugo Chávez tinha sido preso em 92, depois de 98 ele ganhou as eleições democraticamente, com uma aspiração onde a população ansiava por mudanças, um governo mais à esquerda, e começaram as expropriações ali em 2002, 2003. Portanto, é um processo de deterioração que culminou com a destruição do país ali em 2018, quando teve praticamente uma revolta social das pessoas, onde faltava absolutamente tudo nas prateleiras, e hoje você tem ali pequenas bolhas, onde todos os comércios que têm acesso a produtos, através de uma dolarização não oficial, mas uma dolarização da própria economia, têm acesso a produtos, só que pouquíssimos têm capacidade de consumo, por volta de 7% da população, sendo que 20% foi embora do país, muitos inclusive fugindo, Colômbia, Brasil, países aqui em volta, e até alguns conseguiram chegar na Europa. Então, a situação ela é trágica, ela é realmente muito triste, e o que tem lá é realmente um regime. Agora, me chama a atenção que na época que eu estava lá pela última vez produzindo o documentário, o ministro Celso Amorim, ele estava lá também apertando a mão do Maduro, que por sinal veio 2 vezes ao Brasil aqui e foi muitíssimo bem recebido, com alguns grupos ou alguns políticos brasileiros falando que a democracia na Venezuela existia. Então, eu acho que é importante que a gente repense um pouco da imagem que nós mostramos do Brasil para fora. Não é qualquer um que precisa receber uma recompensa de 25 milhões de dólares. É porque o que ele fez é realmente uma atrocidade com um país que já foi muito rico e tinha tudo para continuar sendo. Fala, Gani. Olha só, é claro que o Maduro ele tem que cair, ele tem que ser preso, ele tem que responder por crimes contra a humanidade. Aliás, se eu puder pegar esses 25 milhões e aqui pegar o Maduro, eu me prontifico. Agora, brincadeiras à parte, eu vejo que há uma sinalização do que os Estados Unidos estão fazendo em relação a isso. Eu vou pegar uma carona aqui no comentário que o Piperno fez e, de fato, né, os Estados Unidos, na sua política externa, eu não vejo assim, eu já até tive essa fase acreditando que os Estados Unidos agem por defender a democracia no mundo, né, essa visão meio neocon, então ele vai interferir em vários países visando sempre esse objetivo. Hoje eu vejo que é bem diferente, né? Na verdade, concordo com o Piperno, os Estados Unidos têm parcerias com países que são ditatoriais.
A Arábia Saudita é um deles. A Arábia Saudita é uma ditadura brutal, um total desrespeito aos direitos humanos, e não interessa os Estados Unidos confrontarem a Arábia Saudita. Então, interessa, na ocasião, o Iraque, não interessa a Arábia Saudita. Então, por que isso, né? Se fosse pela democracia apenas, seria contra todos esses países. Portanto, tem uma simbologia em relação ao Maduro. O Trump está dando um recado para o mundo, né? Quando ele tarifa pesadamente a União Europeia também, com essa guerra tarifária, agora com essa questão na Venezuela. É de volta, e eu acho que o Zé falava sobre isso anteriormente, é de volta esse protagonismo dos Estados Unidos. O Trump dá essa mexida no mundo, é a política do Big Stick, falando o seguinte: olha, nós temos novamente esse protagonismo num momento em que o mundo ele deixa, Evandro, de ser uma ordem unipolar para voltar a ser uma ordem multipolar, e evidentemente isso incomoda bastante o Washington. Ô Zé Maria Trindade, arremate aí, meu amigo. Zé, essa oferta, ela é preciso dizer que ela é tradicional dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, essa possibilidade é recente, mas as ofertas por informações são meio que tímidas, né? Se comparadas aos Estados Unidos. Em alguns estados, isso remonta até séculos, lá na época do Velho Oeste, que as pessoas tinham profissionais, né, de caçadores de recompensa. Então, isso é uma tradição nos Estados Unidos, e alguns estados mais, outros menos. E isso é uma demonstração política, né, de prioridade para capturar bandidos. O Nicolás Maduro é considerado nos Estados Unidos, né, como um narcotraficante. Ele coordenaria um país que seria um narcoprodutor. Agora, veja bem, a Venezuela era um país próspero, que crescia, né, com base na extração de petróleo, um petróleo de boa qualidade. Tinha várias empresas, inclusive do Brasil lá, refinando e fazendo prospecção e tal. E aí chega a ideia do Nicolás Maduro, né, iniciada ali no Hugo Chávez, de populismo. E aí, assim, é igual um livro que os 2 primeiros capítulos são bons e os outros não prestam, e você é obrigado a ler tudo. Então, assim, no início foi bom, porque tinha dinheiro, tinha capital, e aí depois as empresas saíram, o Hugo Chávez tomou uma refinaria da Petrobras, e o Brasil não reagiu, deveria, porque é um produto brasileiro, uma empresa brasileira, e deu no que deu. A Venezuela está lá. Dizem que parou de comer cachorro porque acabaram os cachorros para serem comidos, para se ter uma ideia. Então, o Bruno falou muito bem aí, informações sobre a Venezuela são muito difíceis. Eu converso aqui com pessoas especializadas em informações e dizem que é tudo muito difícil de saber os equipamentos bélicos da Venezuela, ninguém sabe as condições e tal, fica muito difícil obter informações, que é um país que se fechou. Mas, de qualquer maneira, essa recompensa, ela é galhofa, ela não pode ser real. Se os Estados Unidos quisessem, montavam uma operação e poderia sim buscar o Hugo Chávez, sem oferecer esse dinheiro aí para terceiros. O Nicolás Maduro. Olha, ainda falando sobre... Desculpa, Nicolás. Já mandou o Hugo Chávez aí, sem problema, Zé.